Olá! Nesta videoaula, vamos tratar de como o processador e memória interagem com os dispositivos de entrada e saída, bem como as tecnologias principais adotadas para a conexão de dispositivos no computador. No computador, temos uma grande variedade de dispositivos de entrada e saída, cada um deles com características próprias. Exemplos de dispositivos de entrada e saída são teclado, mouse, monitor e impressora. Disco de armazenamento, drive de CD-ROM, placa de som e interface de rede também são exemplos de dispositivos de entrada e saída. Cada dispositivo tem funções específicas. Por exemplo, teclado e mouse permitem que o ser humano interaja com o computador. Já outros dispositivos de entrada e saída, como a interface de rede de comunicação, permite que o computador troque informações com os demais computadores da rede. Já os discos de armazenamento e drives de CD-ROM permitem que o computador armazene informações de forma não volátil. Dispositivos têm também características diferentes em relação à taxa de dados. Mouse e teclado transferem poucos dados de cada vez. Por sua vez, o disco rígido transfere megabytes de dados por segundo. Dispositivos de entrada e saída são ligados ao computador por meio de barramentos. Barramentos são canais de comunicação entre processador, memória principal e dispositivos de entrada e saída. Dispositivos são conectados ao barramento por meio de controladores ou interfaces de entrada e saída. Um exemplo de dispositivo controlador, ou também chamado de interface de entrada e saída, é a interface de vídeo ou placa de vídeo, que realiza as operações de entrada e saída para o monitor, que é a tela do computador. Um outro exemplo de controlador ou interface de entrada e saída é a interface de rede, que permite a troca de informações pela rede de comunicação. É comum termos na placa-mãe do computador hardware controlador para certos dispositivos, como interface de rede e interface de som. Além disso, na placa-mãe do computador temos os slots de conexão, que permitem que dispositivos adicionais sejam ligados ao computador. Tais slots são chamados de slots de expansão, pois permitem expandir as capacidades de entrada e saída de um computador. Barramentos são, comumente, linhas compartilhadas por vários dispositivos da placa-mãe. Por meio do barramento, os dispositivos podem sinalizar eventos e trocar informações com o processador e memória. É comum termos linhas de endereço, controle e dados em um barramento. Cada tipo de linha com funções específicas na realização da entrada e saída. Exemplos de barramento são o USB, que permite a ligação de dispositivos como teclado e mouse no computador, e o barramento PCI Express, que permite a conexão de placas gráficas e interfaces de rede ao computador. Barramentos podem ser classificados como seriais ou paralelos. Barramentos seriais transmitem a informação por apenas uma linha ou canal de dados. Barramentos paralelos transmitem um lote de bits em cada unidade de tempo. Embora barramentos paralelos enviem mais informação por unidade de tempo, que é o ciclo de barramento, há um limite físico, causado pela interferência magnética e atraso de propagação das linhas, em relação à frequência máxima de operação. Em barramentos seriais, tais fenômenos são minimizados, o que permite que o barramento serial tenha melhor desempenho, mesmo enviando e recebendo de forma serial, mas com uma velocidade muito maior que os barramentos paralelos. Devido a esse fato, atualmente a indústria de computadores tem adotado barramentos seriais ao invés de paralelos. O barramento USB é um exemplo de barramento serial. O barramento PCI, encontrado em computadores mais antigos, é um exemplo de barramento paralelo de 64 bits. Embora seja comumente classificado como barramento, o PCI Express
comum em computadores atuais é uma rede de comunicação ponto a ponto e serial de alta velocidade e que tem várias pistas para envio da informação. Dessa forma, no PCI Express, há linhas de comunicação dedicadas para cada dispositivo, não compartilhadas. Notem que, como na figura, podemos ter barramentos PCI e PCI Express na mesma placa-mãe. Outro exemplo de barramento é o SATA, que é empregado para ligarmos discos de armazenamento ao computador. O barramento SATA é um barramento serial de alta velocidade e que pode transmitir até 6 gigabits por segundo. Na organização de um computador, o processador envia e recebe informações sobre os barramentos e dispositivos, empregando operações comuns de leitura e escrita em endereços de memória. Há endereços específicos de memória que atendem a esse fim. No momento da inicialização, o software básico da placa-mãe informa ao processador quais são os endereços mapeados para o dispositivo. Por meio de operações comuns de escrita e leitura em memória, o processador interage com os dispositivos. Em uma outra forma de comunicação com dispositivos, certos processadores têm instruções de máquina específicas para realizar operações de entrada e saída. O processador se comunica e transfere dados com os dispositivos de 3 formas principais: entrada e saída programada, entrada e saída por interrupção e acesso direto à memória. O sistema operacional tem uma classe de software específico, comumente chamado de driver de dispositivo, que interage com os dispositivos de entrada e saída. Na entrada e saída programada, adotada apenas em sistemas computacionais embarcados e sistemas de porte pequeno, o processador envia comandos para o dispositivo e aguarda até que o dispositivo termine a realização da operação. Isso envolve que o processador seja programado para realizar espera ocupada em um laço de repetição, também chamado de polling, até que o dispositivo responda. Tal técnica não é adotada em sistemas de grande porte ou em computadores pessoais, por ser muito lenta. O tempo gasto realizando a espera ocupada poderia ser empregado executando outros programas do computador. Há uma grande diferença de desempenho entre o processador, que opera em gigahertz, e dispositivos que respondem em tempos mais lentos, por exemplo em milissegundos, como é o caso do disco de armazenamento. Na entrada e saída por interrupção, o processador envia um comando ao dispositivo e não aguarda a realização da operação. Quando o dispositivo termina a operação de entrada e saída, o dispositivo envia uma mensagem ao processador, indicando que os dados estão prontos. Nesse momento, o processamento atual é interrompido, origem do termo interrupção, para que o processador, em conjunto com o sistema operacional, realize a cópia dos dados do módulo de entrada e saída para a memória principal. Essa técnica é adotada em sistemas computacionais para dispositivos que transferem poucos bytes por segundo, como mouse e teclado. Em sistemas mais antigos, havia uma linha dedicada de comunicação dos dispositivos com o processador, que servia para sinalizar, ou seja, requisitar uma interrupção. Em sistemas atuais, os barramentos PCI e PCI Express sinalizam interrupções por meio de endereços de memória e não por conexões físicas e dedicadas com o processador. Quando um dispositivo conectado no barramento PCI Express necessita sinalizar uma interrupção, este envia uma mensagem, origem do termo MSI, indicando o endereço de memória a ser escrito e um número indicando qual é a rotina, driver de dispositivo, que deve tratar a interrupção. Por fim, a técnica de acesso direto à memória é similar à técnica de interrupções, com a diferença que, quando a operação de entrada e saída é finalizada, o próprio hardware de entrada e saída, a interface de entrada e saída, transfere os dados do dispositivo para a memória principal, sem a intervenção do processador para realizar tal cópia.
Dessa forma, o dispositivo tem acesso direto à memória, torna-se mestre do barramento para realizar a transferência de dados. O processador é interrompido quando a transferência já foi realizada para a memória. Em dispositivos antigos havia um hardware chamado controlador DMA, implementado na placa-mãe e responsável por controlar as operações de acesso direto à memória de dispositivos. Dispositivos como drives de CD, discos rígidos e interfaces de rede empregam a técnica de acesso direto à memória. Em dispositivos atuais, que se conectam em barramentos PCI e PCI Express, a implementação em hardware permite que cada dispositivo, por exemplo, placa de rede, placa de vídeo, possa se tornar mestre do barramento e realizar DMA. Nos barramentos PCI, o acesso direto à memória é chamado de Bus Mastering. Por fim, é interessante comentar sobre o chipset da placa-mãe. Em computadores mais antigos, havia uma grande quantidade de circuitos integrados para gerenciar os dispositivos de entrada e saída, que deu origem ao termo chipset, ou seja, conjunto de chips da placa-mãe. Atualmente, é comum termos apenas um circuito integrado principal, que é responsável por gerenciar barramentos para dispositivos mais lentos, como é o caso dos barramentos SATA, que permitem a ligação de discos de armazenamento e do barramento USB. Até pouco tempo atrás, havia uma configuração chamada de ponte norte e ponte sul. Nessa configuração, há um circuito integrado responsável, chamado de ponte norte, pelo controle da interação entre processador, memória e barramento PCI Express. E um circuito integrado, chamado de ponte sul, responsável por dispositivos mais lentos, discos de armazenamento, placas de som, etc., conectados em barramentos PCI, SATA e USB. Conforme comentado previamente, atualmente temos apenas um circuito integrado principal, e não pontes norte e sul no chipset. Nessa configuração, o próprio processador toma as funções da ponte norte, que não é mais adotada. Tomando como exemplo a figura a seguir, da arquitetura de processador Intel, notem que a ponte sul evoluiu para o chamado controlador de plataforma, PCH. O controlador de plataforma é responsável por controlar dispositivos mais lentos do computador e comunica-se diretamente com o processador por meio de um barramento proprietário chamado de Direct Media Interface. Esse barramento proprietário já era empregado para comunicação em sistemas mais antigos, entre a ponte norte e a ponte sul. Nesta aula, vimos os conceitos principais e tecnologias envolvidas para a realização de entrada e saída pelo computador. O sistema de entrada e saída de um computador permite a interação do ser humano com o computador, além de prover armazenamento confiável e permanente e capacidade de comunicação por meio de redes de computadores. Há várias tecnologias adotadas, diferentes barramentos e diferentes técnicas de comunicação de dispositivos com o computador. Lembre-se de que ler os capítulos recomendados e participar nas webconferências é muito importante para fixar e avançar nos estudos. Bom estudo!